Então, galera, hoje vamos falar sobre biologia molecular na parte de transcrição gênica. A princípio, a gente precisa saber o porquê dessa transcrição gênica, certo? O que significa? Então, a transcrição gênica é, a princípio, você, a partir de DNA, de uma parte dela que codifica a informação, que é o gene, vai conseguir produzir o RNA. Então, basicamente, transcrição gênica é de um DNA, vamos produzir um RNA. E vamos também pontuar algumas diferenças entre a duplicação do DNA e a formação do RNA. E, e ela está pontuada na diferença que no DNA, na duplicação dela, na autorreplicação, que lá estudou com o Rafa antes, ela seria semiconservativa e também ela utilizaria nucleotídeos. Agora, nessa transcrição, vamos utilizar ribonucleotídeos, porque nela contém o glicídio ribose, que até então no DNA tinha a desoxirribose. E agora nós vamos explicar como que isso ocorre num amplo geral, assim, tipo, na macrovisão. Essa transcrição do RNA ela vai fazer com que a dupla hélice do DNA, certo? Pois o DNA ele tem duas cadeias de bases e ela vai se separar. E uma dessas cadeias, já que tem duas, uma delas vai servir como molde para você produzir esse RNA. Só que no final dessa transcrição, aquela que serviu como molde e a que até então estava inutilizável, elas vão se juntar e vão recompor novamente a dupla hélice. Então, ela vai se conservar e como final terá como produto um RNA produzido com as informações contidas no gene, tá bom? E agora a gente vai falar a síntese dela de uma visão mais profunda, assim, que a gente vai detalhar mais. Essa síntese de RNA ela vai ser catalisada por uma enzima chamada RNA polimerase e também se contrapõe com a duplicação do DNA que até então era o DNA polimerase. Aqui só vai mudar o RNA por DNA, entendeu? E esse RNA polimerase, ele vai, vamos dizer, se no DNA tiver uma base assim A, T, G, no outro vai virar U, A, C, entendeu? Porque tem todo um emparelhamento. Aí, então aqui eu já coloquei aqui, servindo o gene de molde. Então, se no DNA tiver o A, ele vai empalhar com o RNA polimerase que vai fazer esse papel de empalhar a base nitrogenada. E esses ribonucleotídeos, que é o UACG, eles vão estar dispersos lá e eles vão pegar e emparelhar com esse molde do DNA, entendeu? Então aqui, se tiver o T no gene, ele vai emparelhar com A, se tiver com G, vai emparelhar com C, e se emparelhar com C, ele vai emparelhar com G. Isso você vai pegando a artimanha e tal, e com você pega um exercício, escreve uma fita de DNA, AGGG, e tu vai fazendo o emparelhamento com o RNA polimerase, entendeu? Tipo, a diferença é que no DNA tem timina, na RNA tem uracila. Aí você vai pegar um papel, vai treinando que uma hora vai ficar automático. E então, aí à medida que é produzido o RNA, no final, já que eu não tinha dito antes que o DNA ele tem duas cadeias, uma servirá de moldes para produzir o RNA e o outro que vai ficar inutilizável. E aqui então, no final da produção do RNA, essas duas cadeias de DNA eles vão se recompor e vai virar novamente o seu DNA de dupla hélice, que é o normalzão. Então aqui está uma imagem que vai fazer com que fique claramente fixado na sua cabeça como funciona de uma visão ampla essa produção de RNA. Então aqui se a gente vê em azul está o DNA e em vermelho o RNA produzido. Se tu vê na primeira fase, o A tem o DNA original, que tem suas duas cadeias de base nitrogenadas, então ACTAG tá ligado com o seu TGATC do seu complementar. Aí na B, elas vão se separar. Essa separação é dada por qual enzima? Na RNA polimerase, que vai fazer essa divisão. Aí na figura C, essa mesma enzima vai se comportar em quê? Em empalhar os ribonucleotídeos que estarão dispersos
então ele vai emparelhar como um molde. Aí, então, nesse caso, o ACTAG serviu como a cadeia molde do DNA. Então, lá vai a enzima RNA polimerase pegar o U, a uracila, vai emparelhar com a adenina. A guanina vai se emparelhar com a citosina, a adenina vai emparelhar com a timina e assim e aí vai até o final, até formar essa cadeia de RNA, entendeu? Aí, e se você ver também da nascer, tem outra cadeia que ficou inutilizável, que é a TGATC. Já na cadeia D, quando o RNA ficou formado, que é o em vermelho, o GAUC, você percebe que a cadeia em azul é a mesma da cadeia A. Então, a cadeia que serviu como molde, ela vai se recompor novamente com a cadeia inutilizável, voltando à sua característica de dupla hélice, e como produto, novamente, terá o seu RNA, entendeu? Ah, aí é uma forma que eu deixei assim para você treinar, para você ver visualmente, tipo, a sequência de DNA, ela vai produzir o RNA com essa forma. Um exemplo para tu ver como funciona. E aí, para você entender realmente o porquê que chama transcrição gênica, porque a mensagem que estava contida do DNA, e especificamente no gene, que é a parte codificante das informações, essa cadeia de bases nitrogenadas, ela vai se transcrever para o RNA. Então, ela vai servir como o molde para você conseguir produzir o RNA. Então, por isso que a gente chama que a produção de RNA é uma transcrição gênica, porque ela vai transcrever a sequência de bases nitrogenadas do gene para transformar o RNA. Por isso, transcrição gênica. É para tu entender o porquê do nome, entendeu? Mas então, Jorge, como é que a gente vai saber lá no gene quando que ele vai começar a, a transcrever o RNA e quando ele vai terminar? Como você sabe? Como é que o organismo vai saber quando começar e quando terminar? Então, nesse gene, nessa parte do DNA, vai ter uma região chamada região promotora do gene. É esse local que vai começar, ó, começa a transcrever o RNA. E como que termina? Porque quando, quando chegar numa região outra denominada sequência de término de transcrição, é a hora que vai falar para. Então para de transcrever RNA e como final vamos desemparelhar tudo bonitinho. Então vai formar o RNA novo, novo, né? Que é o que a gente queria, e vai voltar a recompor de novo a dupla hélice, entendeu? E aqui está uma imagem explicando bonitinho, né? Então, na primeira figura lá na região A, tem a região promotora, que é o lugar que vai começar a transcrever, e no final lá, sequência do termo de transcrição, entendeu? E aí, se você ver também na B, ele vai utilizar a polimerase do RNA, que vai servir como a, a molécula catalisadora que vai emparelhar as, as bases nitrogenadas do DNA, entendeu? E, tipo assim, na transcrição do RNA, ele vai transcrever três tipos de RNA, que são eles o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Vale atentar que os três eles vão participar da síntese de proteína. No entanto, é apenas o RNA mensageiro que vai, tipo assim, olha, é esse tipo de proteínas que vamos produzir. Então, é o RNA mensageiro que vai definir certinho qual que vai ser produzido, qual aminoácido, entendeu? Qual proteína, entendeu? E temos diferenças do local onde esse RNA vai ser produzido, nos seres eucariontes e nos seres procariontes. Nos eucariontes, eles vão ser produzidos no núcleo celular, tá bom? Já nos procariontes, já que eles não possuem um núcleo, eles vão produzir no nucleóide. Esse nucleóide é um lugar onde, vamos por exemplo, da bactéria, é nesse local que vão estar encontrados os cromossomos. E você sabe que nos cromossomos estão os DNA, então, entendeu? Aí é só para tu saber diferenciar caso algum exercício pedir em que local é, ou diferenciar o RNA de onde é produzido nos eucariontes e nos procariontes, entendeu?
Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos tipos de RNA produzidos. Então, primeiro, o RNA ribossômico, ele vai ser transcrito numa região do gene, do cromossomo, que vai levar, que tem como papel formar não papel formar os nucleolos, mas você pode entender como que, tipo, é a partir da transcrição do RNA ribossômico, essas partículas formadas, transcritas, elas vão formar os nucleolos. Mais pra frente você vai entender bonitinho quem são os nucleolos. Mas agora você entende que com esses RNA ribossômicos vão formar os nucleolos. Estes irão se combinar com algumas proteínas especiais que estão lá dispersos e vão formar os ribossomos. Os ribossomos, vocês sabem que é o carinha responsável pela produção da proteína. E vamos aprofundar mais um pouco, depois você vai estudar bonitinho as organelas celulares, mas os ribossomos, eles podem estar no citoplasma, certo? Produzindo as proteínas dispersas, ou elas podem estar aderidas a uma outra organela, que é o retículo endoplasmático rugoso, que também irão servir para a produção da proteína. Então vai ter esses dois casos onde ela vai poder ser encontrada. Aí também tem outro RNA transportador. Esse RNA transportador ele vai transportar as moléculas de aminoácidos até os ribossomos, onde ocorre a união para formar as proteínas. Nele se encontram os anticódons. Essa parte talvez vai ficar meio confuso, porque ainda teria que explicar a síntese proteica detalhadamente. Mas, a princípio, é o RNA transportador que vai trazer os aminoácidos até os ribossômicos. Lembra que o ribossomo é o carinha que vai produzir a proteína. Então, esses aminoácidos, eles vão ser trazidos para depois esses aminoácidos se ligarem, formando a proteína. Porque você sabe, né? É, a proteína é uma molécula bem complexa. Já por ser uma molécula bem complexa, ela é formada por umas partículas menos complexas, que denominamos de monômeros. E esses monômeros vão se juntando, ficando mais complexos, formando os polímeros. Os monômeros, que são os menos complexos, nesse caso é o aminoácido. E os polímeros, que são os mais complexos, são as proteínas. Entendeu? Então elas vão se juntando os aminoácidos até formar um polipeptídeo, que é a mesma coisa que proteínas. Tu pode ter esse exemplo também dos nucleotídeos, que esses nucleotídeos se juntando vão formar o quê? Os DNA, entendeu? E como exemplo, para você fixar bem na cabeça, você pode pensar numa parede de tijolo. Os tijolos, as pequenas partículas, são os aminoácidos. O cimento é aquilo que vai dar liga entre eles. Você pode pensar nas ligações peptídicas. Você vai estudar depois as proteínas, tudo. Você vai ver que esses aminoácidos são os menores, eles vão se ligar através de ligações peptídicas. Você pode relacionar isso com cimento. E a parede toda já formada já com cimento e com os tijolos são as proteínas, são as moléculas mais complexas, sacou? Aí depois temos o RNA mensageiro. É nela que são contidas as informações para a síntese proteica, e isso é dado por meio do códon. E o códon é quem define a posição de um aminoácido, tá? A gente vai ver mais pra frente, depois vai ficar mais claro depois que vocês entenderem como que é produzida a proteína mais detalhadamente. E como eu havia dito, ó, se vocês lembram que eu falei, calma, que os três participam da síntese de proteína, só que apenas o RNA mensageiro quem define o tipo de proteína a ser produzido, é como que eu dito, é porque é neles que estão contidas as informações para a síntese proteica, entendeu? É por isso que eles vão definir qual tipo de proteína que irá ser produzido, porque é neles que contém a informação. É neles que vão ter aquilo. Olha, é isso que tem que fazer para ter tal proteína, tal aminoácido, entendeu? Ah, agora a gente vai ver o código genético. O código genético pode entender e relacionar com uma correspondência entre os códons e os aminoácidos. Você já deve saber, né? Códons é uma trinca de bases nitrogenadas encontradas no RNA. Então, tipo, tem um exemplo que a gente pode dar agora, o AUG.
O AUG é um códon, uma trinca de base